Boa noite, sejam bem-vindos. Desculpe o atraso, eu fui responsável. Se ele não me chamasse a atenção, eu ia pensar que Juliano estava aqui hoje, só que Juliano não vem hoje. Então sou eu que vou fazer a apresentação aqui, coordenar essa reunião. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de aprendizagem, um dia de prece, um dia de comunicação com o Pai Maior. Então é muito importante que todos desliguem os celulares, mas desliguem mesmo, né? É muito importante também que sejamos solidários. Tem pessoas que não têm carona, se puderem dar carona vai ser ótimo. Então ajuda, vai até pelo menos ao ponto de ônibus, porque aqui quase não passa ônibus, né? Então a gente tem essa dificuldade. Então se vocês puderem levar até ao suspiro, já ajuda bastante, tá? E hoje a gente tem a palestra da nossa amiga Camila Grativol, que a gente mais uma vez ajuda a gente aqui nesse momento, falando sobre as leis morais, que são assim, acho que é assunto para mim no Livro dos Espíritos, todos têm que conhecer as leis morais, tá? Porque são importantíssimas. Mas a Sônia vai fazer a meditação, vou entregar para ela, tá? Depois a gente fala outra vez. Boa noite a todos. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu vou fazer uma homenagem a Maria, extensiva a todas as mães, pelo dia de domingo. Que todas sejam abençoadas como ela foi. Então, vamos lá. Maria, um nome pequeno, mas com pulsar vibratório intenso, vibrante, que atua em todos os corações. Maria, a mãe que ampara, consola, envolve a todos com ternura e compaixão, que apesar de sua presença em nossas vidas, possamos ter sentimentos e ações direcionados para o bem e assim sermos dignos das promessas de Jesus. Maria, Mãe nossa querida, nos abençoe sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Eu vou pedir a Rússia que faça a leitura no preparo de um Na nossa leitura, né, faço sempre do livro Reflexões, tá? É um livro psicografado que a gente tem aqui na nossa casa e quem quiser adquirir é só falar comigo, qualquer pessoa aqui, tá bom? É um livro que o dinheiro, inclusive, fica para a nossa casa. Então é bem interessante, vale a pena ter esse livro. São recados assim muito legais, muito importantes. E hoje saiu para a gente o silêncio. Cale a sua mente, ouça seu silêncio, que terá todas as respostas. Elas nunca vêm de fora, mas do seu mais profundo ser. Dentro do silêncio, ouça a natureza. Não fuja de si próprio. Estamos constantemente conectados com o universo. Ouça o que ele tem a dizer. Esvazie todos os sentimentos que levam você a ficar surdo às suas necessidades mais profundas. Cale a sua mente a tudo que lhe afaste da sua essência. E dentro do silêncio, encontre-se com o seu eu, converse com ele, ame-se. Cale a sua mente a tudo que lhe fere, lhe maltrata e procure dentro do silêncio saber quem é você, qual a proposta do universo para você. Cale a sua mente para tudo que lhe afasta do Criador. Cale a sua mente para o mundo barulhento que nos desvia de nossa missão, que nos afasta cada vez mais de nós mesmos. Mente barulhenta nos distrai, não nos deixa ouvir nossa proposta maior. Cale a sua mente e encontre a sua alma. Que assim seja, graças a Deus. Primeiramente, vamos agradecer a oportunidade de novamente estarmos aqui reunidos. Agradecer a Jesus, Maria, a
todos os mestres e arcanos que nos orientam e nos ajudam sempre a encontrar o equilíbrio, a paz, a saúde e a sabedoria. Pedimos licença a Francisco de Assis, o mentor da nossa casa, a todos os mestres aqui presentes, os mentores de cada um de nós, que possamos então dar por iniciado a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Como eu já disse para vocês, a nossa convidada hoje é Camila Gratibol e o tema são as Leis Morais. Boa noite a todos. Então hoje nós vamos conversar sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos conhecer essa terceira parte hoje. O Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra de codificação da doutrina espírita. A partir do Livro dos Espíritos, a gente vai ter o desdobramento das outras obras, né? Dos outros 4 livros. E aí o Livro dos Espíritos, ele se divide da seguinte maneira. A gente tem a introdução e o prolegômenos, que foi a base para Kardec escrever o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo é um livro fininho, que enquanto Kardec estava codificando a doutrina espírita, muitas pessoas chegavam para ele e perguntavam, mas o que é o Espiritismo? Como é que funciona? E aí ele decidiu pegar todas essas ideias e colocar nesse livro. Ele não é propriamente um livro de obra básica, mas é um livro que faz parte, né, da codificação, faz parte das ideias de Kardec, assim como o livro Obras Póstumas. Porque ficou tantos escritos, né, de Kardec, que a Amélie Goudet, depois que Kardec desencarna, ela reúne esses documentos e publica o Obras Póstumas. Então, compõe, né, esses livros que são a base do Espiritismo, que quando a gente quer conhecer, quer estudar, são os livros que a gente precisa buscar. Aí na primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai explicar para a gente sobre o mundo dos espíritos, sobre as causas primárias. E ele vai começar explicando a primeira pergunta, o que é Deus, depois quem são os espíritos, ou o que é os espíritos, né? E faz parte da Gênese. Se a gente quiser desdobrar essa leitura para entender melhor, a gente vai buscar ler a Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos é onde, do capítulo 6 ao 11, Kardec vai explicar sobre o mundo espiritual e as relações que existem no mundo espiritual. E quando a gente quer entender melhor essas respostas, a gente estuda o Livro dos Médiuns. A gente tem a quarta parte, que é a parte onde Kardec vai falar das esperanças e consolações. E quando a gente quer aprofundar, a gente estuda o livro Céu e Inferno. E hoje, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o que a gente vai estudar um pouquinho, se a gente quiser desdobrar tudo aquilo que eu vou falar aqui e buscar, a gente vai buscar o Evangelho. Porque as leis morais, elas são o corpo do Evangelho do Cristo. É o corpo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se a gente quiser se aprofundar nas leis morais, o livro que a gente precisa estudar é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Kardec inicia falando na questão 614 e 615, que o mundo, né, o universo, ele é regido por uma lei divina e natural. Lei que foi criada por Deus. E essa lei, ela é eterna, ela é imutável. O que muda a respeito dessa lei? O nosso entendimento. Porque à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai adquirindo capacidade de compreender melhor as leis. Então hoje, aquilo que a gente ainda não consegue entender, que a gente traz o questionamento, vai haver um momento que nós vamos ter tido experiências suficientes onde a gente vai entender. E durante muitos trechos do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão deixar isso muito claro para a gente. Em algumas perguntas, eles vão dizer assim,
mero jogo de palavras, falta vocabulário para compreensão, vocês ainda não estão prontos para entender, porque na escala evolutiva que nós estamos, nós ainda não conseguimos alcançar aquilo que Kardec vai chamar de a ciência do infinito. Porque as leis que Deus criou, elas não regem só o plano onde nós estamos hoje. Elas regem todo o universo. E quando a gente fala em todo o universo, isso é muito maior do que a nossa mente consegue alcançar hoje. Porque o que nós conhecemos do universo hoje? Eu muito mal sei o nome dos planetas. Mas para além da nossa galáxia, existe uma vastidão de mundos da pluralidade habitados, e essas leis regem esses mundos. Por isso que ela é chamada de ciência do infinito. E essa ciência do infinito, ela vai se subdividir em leis físicas que vão reger a matéria e em leis morais que vão reger a vida do espírito. E essas leis nada têm a ver com as leis humanas. Porque as nossas leis humanas, que regem o nosso Código Civil, a Constituição hoje, elas são mutáveis. Elas mudam e se modificam de acordo com o avanço da sociedade. O que hoje a gente considera imoral, o que a gente não consegue admitir, até tem pouco tempo atrás nós praticávamos. Assim como ainda hoje, algumas pessoas já se posicionam à frente para defender direitos que ainda são controversos. Mas à medida que a sociedade evolui, as leis dos homens se modificam. As leis divinas e naturais, as leis que regem a física e as leis morais, elas não se modificam. O nosso entendimento a respeito delas se amplia, de acordo com aquilo que a gente vai vivenciando. E aí, a gente precisa entender que leis morais, quando a gente fala de leis morais dentro do Livro dos Espíritos, quando a gente fala de leis morais ao ler o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não estamos falando de moralismo. Porque o moralismo é um sentimento humano. É eu utilizar a minha régua para medir o proceder de uma outra pessoa. E nós somos diferentes. Cada um de nós aqui está num degrau evolutivo diferente. O que serve para mim de lição pode não ser o adequado para o colega que está lá, porque ele tem outras vivências. A isso a gente chama de moralismo. As leis morais, segundo o Livro dos Espíritos, é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz pelo bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Então as leis morais que Kardec fala, que o Livro dos Espíritos traz para a gente, que o Evangelho traz, é um sentimento que nos religa e nos coloca em harmonia com a proposta que Deus tem para a nossa evolução. Tem uma passagem na Gênesis, eu já falei isso algumas vezes, mas eu gosto sempre de frisar. Quando a gente lê a Gênesis, fala assim: e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí a gente fica com a ideia de que Deus, ele é uma pessoa como nós, né? Então, se é uma pessoa como nós, ele fica triste, ele fica chateado, ele se ofende, ele se magoa. E não é isso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque João, o evangelista, faz uma tradução muito importante, onde ele vai dizer que Deus é amor. E sendo Deus amor,
amor que não é esse que nos une, um homem e uma mulher, ou dois homens numa união afetiva, ou duas mulheres numa união afetiva, não é esse tipo de amor. Mas sendo Deus esse amor que ama incondicionalmente, Ele doa dele para a gente o germe do amor e nos faz pequenos focos de amor, que vai se desenvolver, que nós vamos nos desenvolver a cada oportunidade de amadurecimento, ao ponto de nós brilharmos a nossa luz. Fenelon, no livro dos Espíritos, no livro do Evangelho, vai dizer que esse germe do amor, ele vai iluminar o nosso íntimo. E é essa iluminação interna, pelo amor que nós fomos, por sermos a imagem e semelhança de Deus, que vai permitir que em algum momento, ao invés de querermos subir as escadas da evolução, a gente queira descer para auxiliar aqueles irmãos que estão a caminho, que é o que a espiritualidade superior faz hoje com a gente. Quem conhece a história de Bezerra de Menezes sabe que quando Bezerra de Menezes desencarnou, ele teve a oportunidade de ser encaminhado para planetas mais elevados. E aí ele pediu para não ir, porque haviam muitos irmãos em sofrimento aqui na Terra. E ele permanece junto com a equipe espiritual dele, até hoje fazendo atendimentos nas casas espíritas, dando receituário, auxiliando. Ele não quis subir os degraus da evolução. Ele decidiu permanecer auxiliando, porque ainda estamos aqui necessitando de alguém que nos dê a mão, porque nós tropeçamos muitas vezes. É esse amor que está dentro de nós e que vai se desenvolver com o passar do tempo e nos aproximar das leis divinas. E todas as vezes que nós nos aproximarmos das leis divinas, nós estaremos cumprindo bem. Todas as vezes que nós nos afastarmos, vamos entrar no desequilíbrio. E aí é onde a gente tem a ideia do mal. Kardec vai continuar no Livro dos Espíritos, perguntando aos espíritos como que a gente pode distinguir o bem do mal. E aí os espíritos respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. Fazer o mal é infringir. Então, para a gente saber se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado, o que a gente tem que fazer? Conhecer as leis divinas. Se as leis divinas, Kardec traz para a gente que as leis divinas, elas estão desdobradas no Evangelho, para a gente saber que a gente está no caminho certo, o que a gente precisa conhecer? O Evangelho. E aí o Evangelho do Cristo, ele é o norte seguro. Ele é a bússola que aponta o caminho seguro para onde a gente deve seguir. E aí, nos momentos de dificuldades que a gente tem, a primeira pergunta que a gente deveria se fazer é: o que o Cristo me diria nessa situação? Qual mensagem Cristo falaria para mim? E a gente vai se lembrar. Vai existir uma frase do Evangelho que aponte para a gente o caminho seguro a ser seguido. E todas as vezes que nós nos esforçarmos por seguir nesse caminho, nós vamos estar nos aproximando, nos religando com o sagrado e nos aproximando do bom caminho. Kardec ainda continua na pergunta 633. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? E aí os espíritos respondem: a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal sempre o mal.
seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então, quanto mais conhecimento nós vamos tendo acerca das leis divinas, quanto mais conhecimento que nós vamos tendo acerca do Evangelho do Cristo, maior vai aumentando a nossa responsabilidade. As leis são iguais para todos. Estamos todos no mesmo pé de igualdade. Agora, o desejo de se aproximar das leis divinas, o desejo de seguir os ensinamentos do Cristo, ou o desejo de se afastar, de ignorar, é livre-arbítrio nosso. É escolha do Espírito. Então, nesse momento a gente tem uma democracia, né? Porque o que me coloca em vantagem ou desvantagem? Apenas o meu desejo de me corrigir, de me melhorar, de fazer por onde. Porque as leis são iguais para todas. O que aumenta a nossa responsabilidade ou não é o quanto a gente conhece. E aí a gente precisa aprender a se perdoar. Porque nós ainda não conhecemos toda a ciência do infinito e toda a aplicação dela na nossa vida. A gente pode pegar na biblioteca as inúmeras obras acessórias de André Luiz, de Emmanuel, de Joana, de Ivone Amaral Pereira. Por mais que a gente devore, a gente vai encontrar possibilidades infinitas de conjugação dessas leis na vida de um espírito, na evolução de um espírito. E nós ainda não damos conta. Então, quando nós erramos hoje, nós erramos por ignorância, nós erramos por desconhecimento. Então, nós temos que aprender a nos perdoarmos. O auto-perdão precisa ser uma prática constante, diária, porque a culpa, ela nos paralisa. Saulo, ele era um doutor da lei. Ele conhecia todas as leis antigas, tinha decorado na ponta da língua, mas ele não tinha vivência. Ele até mantinha uma vida reta, assim, não existia mácula sobre a vida dele, mas faltava pegar todo aquele conhecimento que ele tinha no intelecto e passar pelas portas do coração. Quando Saulo está indo para Damasco, Saulo, ele vê Jesus. E quando ele encontra com Jesus, ele demonstra a maioridade espiritual dele. Porque enquanto Saulo de Tarso, ele fez coisas abomináveis contra os cristãos. E ele poderia ter parado na culpa e se paralisado. E se martirizado. Mas ele ergue a cabeça, olha para Jesus e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Porque ele sabia que o passado dele ele não ia mudar. Os erros que ele havia cometido, ele não ia mudar. Ele precisava então de uma oportunidade de reparação. Uma oportunidade de corrigir os erros dele. Então o que ele faz? Ele se responsabiliza. Porque a culpa, ela nos paralisa. A culpa, ela cristaliza a nossa mente num período que já passou. Porque a gente já fez, a gente já agiu errado. O que a gente precisa encontrar é o passo do arrependimento, é o passo da reparação, é o passo de nos responsabilizarmos pelos nossos atos. É isso que nos transforma. Então, saber reconhecer, poxa, fiz errado, eu errei. Eu vou agora pedir a oportunidade de reparação, porque eu preciso corrigir o meu erro. E eu vou aceitar as consequências. Isso nos impulsiona para frente. Isso faz com que a gente coloque a nossa energia vital
em harmonia com as leis divinas. Mas se culpar num eterno processo onde a gente não consegue reconhecer os nossos erros, nos paralisa. E a vida ela passa. E aí nós vamos ser chamados numa próxima encarnação a retomar do ponto de onde nós paramos. Então, no livro Ação e Reação, o ministro Sanzio vai esclarecer André Luiz no capítulo 7 o seguinte: o bem, meu amigo, isso é o ministro Sanzio explicando para André Luiz. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada, as quais devemos empenhar as conveniências do nosso exclusivismo. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Então, quando a gente quer descobrir se nas nossas ações nós estamos indo bem ou estamos indo mal, nós precisamos observar onde estamos colocando o nosso interesse pessoal. É claro que a lei de conservação vai nos solicitar um certo tipo de egoísmo, onde a gente precisa manter esse corpo físico, esse corpo material, que nós utilizamos hoje como instrumento de evolução do nosso espírito. Mas tudo na vida requer equilíbrio. Todas as vezes que na balança do equilíbrio o interesse pessoal, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a insensatez pesar mais do que a indulgência que Jesus solicita, a solidariedade, a caridade, a fraternidade que ele nos conclama, nós estaremos pendendo para o desequilíbrio, nos afastando do nosso propósito de estarmos em harmonia com as leis universais, com as leis divinas. E aí, para a gente decorar quais são as leis morais, eu trago esse acróstico. Então, quais são as leis morais que a gente precisa estudar? É a lei do progresso, da igualdade, da liberdade, da adoração, lei de sociedade, lei de trabalho, lei de reprodução, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de destruição e a lei de conservação. E se a gente observar essas leis, o início de cada letra, não sei se Kardec fez isso de propósito ou se foi obra do acaso, forma a palavra pilastra e aí coloca descer depois disto. Então, essas leis é o que centra a nossa evolução humana. É onde está ali o pulo do gato. Quando a gente conseguir entender essas leis, é onde a gente vai dar o que os cientistas falam de salto quântico. Porque são elas que são a pilastra da nossa evolução moral, da nossa evolução cristã. E aí, Cristiano Torch vai dizer que as leis físicas que permanecem no domínio da ciência regulam o movimento e as relações da matéria, enquanto as leis morais dizem respeito ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. E estas últimas contêm as regras da vida do corpo, bem como da vida espiritual, da vida do espírito. Então, são essas leis que a gente precisa compreender muito mais e antes da gente entender o que é a comunicação mediúnica, o intercâmbio com o plano espiritual.
se a gente não conseguir entender essa relação que as leis morais trazem para a gente, a proposta que o Cristo deixou, a nossa conversa com o plano espiritual, ela não vai ser uma conversa fértil. Ela não vai trazer bons frutos. E a gente pode encontrar essas leis, né? Quando eu falo que o processo divino ele é um processo democrático, é porque essas leis elas se encontram gravadas na consciência do ser. Se Deus estivesse escrito essas leis num livro, a pessoa que é cega, ela não teria acesso, a não ser que o livro estivesse em braille e essa pessoa soubesse ler braille. Uma pessoa analfabeta, ela não teria acesso. Se estivesse gravada num idioma diferente, quem não conhece o idioma não teria acesso. Mas quando ele grava essas leis na consciência do ser, quando ele nos cria com germe de amor, a sua imagem e semelhança, e deixa essas leis gravadas na nossa consciência, ele permite que onde quer que nós estejamos, a qualquer momento da nossa etapa espiritual de evolução, a gente possa acessá-las e guardar a intuição disso. Independente do rótulo religioso que a gente tenha, do país que a gente nasceu, se a gente guarda alguma limitação, alguma incapacidade, ela está gravada na nossa consciência. Porque elas são tão importantes, porque elas regem a nossa vida. E nesse movimento de trabalhar a regência da nossa vida, nós vamos encontrar duas leis, que é a lei da adoração e do trabalho, que vão explicar para a gente qual é a nossa relação com Deus, como a gente deve manifestar o nosso comportamento com Deus. A gente vai ter 3 leis: reprodução, conservação e destruição, que vai explicar qual é a relação que a gente deve ter conosco mesmo. Lembra que eu falei que nós estamos no plano material e que é necessário adquirir coisas materiais, é necessário cuidar desse corpo material, mas a gente precisa encontrar o equilíbrio. É aqui, ó, na lei de conservação, que vai ser explicado para a gente qual é o caminho do meio. Como que a gente como nós nos relacionamos conosco mesmo. Não falei da culpa, que a culpa nos paralisa? Se a gente não tomar cuidado, a culpa nos destrói. E aí a gente vai encontrar aqui, ó, na lei de destruição, explicação sobre isso. E a gente vai ter o grande desafio. Nós vamos ter 5 leis para falar do desafio que é viver em sociedade, que explicam para a gente sobre o nosso dever enquanto sociedade na relação com os outros. Nós não estamos reunidos aqui ao acaso. Nós não reencarnamos em Nova Friburgo e estamos hoje no dia 6 de maio de 2024 ouvindo essa palestra, esse estudo ao acaso. Por que a gente nasceu aqui e não nasceu em outro lugar? Por que a gente está aqui e não está em outro lugar? Existe um compromisso individual, existe. Mas existe um compromisso que ele é coletivo, que ele é em sociedade. E a gente precisa entender quais relações são essas. A que estamos sendo chamados, principalmente nesse período onde nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações, entrando num momento de transição para chegar no mundo de regeneração.
E o que vai reger tudo isso são as nossas relações sociais. Aqui a gente vai encontrar o caminho do meio. Quando a gente estudar sobre lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade. E nesse movimento de elevação, né, de desenvolvimento que nós vamos passando, desde quando nós fomos criados simples e ignorantes, até o momento hoje, a gente vem experimentando as diversas nuances das leis divinas. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz vai ditar para Chico Xavier o seguinte, que no reino mineral, quando o princípio espiritual foi criado e estagiou no reino mineral, ele ainda não era um princípio inteligente. Ele ainda não era um espírito, com letra E maiúsculo, né? Um substantivo próprio. Não. Ele era só um princípio espiritual. Ele vai estagiar no reino mineral. E lá, ele vai entender sobre atração. Esse espírito, ele vai, ao longo dos milhares de anos, evoluindo, e vai estagiar no reino vegetal. No reino vegetal, esse princípio, ele vai aprender sobre as sensações. E se passam milhares de anos na esfera da evolução. E ele, então, agora, já habita o reino nominal. Ele agora já é um princípio inteligente. E aí ele tem pensamento contínuo e livre-arbítrio. Ele não perde mais as suas memórias. Ele guarda no seu arcabouço as leis da atração que ele experienciou, as leis das sensações, mas agora ele tem pensamento contínuo, agora ele tem poder de escolha. E a gente não pode se enganar achando que para a gente fazer uma boa escolha, ou que para a gente evoluir nós vamos esperar algo grandioso acontecer na nossa vida e aí a gente vai fazer aquela escolha que vai mudar tudo. Não. O livre-arbítrio, ele fala das pequenas escolhas do dia a dia. Daquele momento que a gente abre os olhos até o momento que a gente vai se deitar, todas as escolhas que nós fazemos durante o dia estão influenciadas pelo nosso livre-arbítrio. Por que nós escolhemos vir aqui hoje e não ficar em casa? O trânsito estava uma loucura, mas mesmo assim a gente pegou o engarrafamento e chegou aqui. Isso foi uma escolha feita pelo seu livre-arbítrio. Isso tem uma importância na sua evolução espiritual. Tudo que a gente faz tem. E são os pródomos, né? Pródomo significa o início. Então, passar pelo reino mineral, vegetal, animal, chegar no nominal para começar a exercer o livre-arbítrio, são o início da lei moral, cujo objetivo é transformar os homens em anjos, em arcanjos, em querubins. É a potencialização das virtualidades de cada ser. A gente sabe atribuir a nós mesmos muitos defeitos. A gente sabe dizer, eu sou egoísta, eu sou teimosa, eu sou carrancuda, sou uma pessoa difícil. Mas a gente sabe identificar as nossas virtudes. Porque todos nós trazemos virtudes. Quais são? Porque são essas virtudes que a gente precisa, nesse estágio evolutivo, identificar e cultivar. Porque se a gente já identificou as nossas dificuldades morais, a gente já sabe o que corrigir. Agora, o que a gente precisa cultivar? Para isso, a gente precisa observar quais são as nossas virtudes. Eu sou uma pessoa alegre. Alegria é uma virtude. A sinceridade respeitosa é uma virtude. A transparência, a benevolência, a solidariedade.
Nós sabemos identificar quais são as nossas virtudes, a solicitude. Porque aí, quando a gente identifica, a gente vai cultivar essas virtudes e vai corrigir as nossas imperfeições. André Luiz ainda vai explicar no livro Mundo Maior, no capítulo 3, que essa relação das leis morais, elas têm relação profunda com o estágio de consciência que nós passamos. Então, lá no livro, no Mundo Maior, quando André Luiz fala da casa mental, ele vai comparar a nossa consciência com uma casa, aonde o porão representa o passado, aquilo que a gente já adquiriu como hábito e faz de forma automática. A área social, né, onde a gente circula, o quarto, a sala, a cozinha, é o nosso consciente, é o momento presente, onde a gente está vivenciando hoje. E o sótão está relacionado com o futuro, que é aquilo que a gente quer alcançar. Então, quando a gente pensa, aonde eu quero estar na próxima encarnação, não sei se vocês pensam, mas todos deveríamos pensar. A gente trabalha para chegar lá. Se a gente vai chegar ou não, depende da dedicação de cada um, mas é ali que a gente pensa, né? Todas as noites, quando eu vou dormir, eu peço para ir para o nosso lar ver veneranda. Se eu vou ter mérito ou não, é outra história, mas estou me dedicando. Sento na cama, faço prece direitinho, com calma, que eu possa ver a ministra veneranda. Porque se a gente não tiver um objetivo de para onde vai, a gente vai para qualquer lugar. O livro Alice no País da Maravilha tem aquela frase, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então a gente tem que saber para onde a gente quer ir, né? Então, aonde a gente quer estar na nossa próxima encarnação, fazendo o quê, com quem, é o nosso superconsciente, o nosso ideal de metas. Então hoje, nesse momento, nós frequentamos aqui, ó, essa área social. Aquilo que a gente já fez está guardado no porão, está lá no passado. De vez em quando aflora, porque é a hora da gente resolver esses processos. E o sótão é onde a gente quer chegar. Essa relação de estado de consciência que André Luiz fala para a gente, que Joana de Ângeles fala para a gente, ela está relacionada com as leis morais. Então, a gente vai encontrar o psiquiatra Sérgio Luiz da Silva Lopes explicando que o primeiro andar das leis morais, que fala de reprodução, conservação e destruição, ele está relacionado com o nosso passado e fica, né, na nossa evolução, nessa parte aqui de trás, ó, do cérebro, que é a mesma que André Luiz traz do passado. Essa área aqui, tá? Então, é aqui, ó. Porque no passado, nós não tivemos, vamos pensar, lá atrás, volta no tempo. A gente não teve que sobreviver, gente? Eu não estou falando do passado 1920, não. Eu estou falando do passado. Quando a gente vai estudar os homens pré-históricos, a gente não teve que sobreviver, nós estávamos lá, sobrevivendo. Naquele momento a gente tinha que conservar o nosso corpo, a gente lutava por comida, a gente andava, nós éramos nômades para buscar fazer as primeiras vilas, as primeiras casas. Isso está no nosso cérebro inicial. Isso faz parte dos nossos instintos. Isso está gravado na lei de reprodução, conservação e destruição. O segundo andar das leis morais, que tem relação com a casa mental de André Luiz, que é essa aqui, ó, a área social. É onde nós estamos hoje. Ela tem relação com as leis de sociedade, progresso, igualdade, liberdade e trabalho.
Não são nossas dificuldades hoje? Da nossa sociedade atualmente? E aí, ó, tem relação com o córtex da sensação, que é essa área aqui do meio da cabeça, né? Não essa lateral, tá, gente? Aqui no meio, pensa no meio do cérebro. Sistema límbico. A gente precisa compreender a lei de sociedade, progresso, igualdade, liberdade, trabalho, para a gente conseguir dominar as nossas sensações. Porque senão nós somos movidos pela sensação o tempo inteiro. É a busca do prazer pelo prazer. E se a gente só busca o prazer, de repente, fica difícil. Porque não tem a televisão nova, não tem celular, não tem carro, não tem casa, não tem nada que preenche esse vazio, porque a gente é só sensação. Tudo passa a ser efêmero, muito rápido. É a busca constante do prazer. Esse é o momento atual que nós estamos vivendo. Esse é o nosso dever de casa para a gente evoluir atualmente. Entender como funciona a lei de sociedade, progresso, igualdade, liberdade e trabalho, para que a gente supere a fase das sensações. Porque no terceiro andar das leis morais, lá na frente, no sótão, aonde a gente quer estar, lá na frente, a gente vai ter condições plenas de entender o que é adoração, justiça, amor e caridade, e o que é perfeição moral. E aí, essa parte está relacionada com o nosso córtex pré-frontal. É aqui que vai evoluir. É essa área do cérebro que vai se desenvolver. Para o futuro. Para o homem do futuro. O homem do futuro, ele vai conseguir entender que a adoração, justiça, amor e caridade e a perfeição moral. Ele não vai mais buscar vingança. Porque vingança é coisa do homem velho, do homem que precisava lutar pelos instintos para se conservar. Quando a gente for um homem do futuro, quando nós formos os homens do futuro, a gente vai entender que justiça sem amor e sem caridade não existe. A gente vai aprender a se relacionar com Deus de uma forma diferente. E a gente vai alcançar a perfeição moral. Nesse momento, o nosso trabalho é não desistir. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos falam para Kardec sobre o homem de bem, os Espíritos relacionam uma série de argumentações que a gente fica, poxa, então estou longe. E aí o último parágrafo, e o verdadeiro Espírita é aquele que todos os dias se esforça para domar as suas más inclinações. E aí a gente vê que é possível. Hoje o nosso esforço diário é por domar as nossas más inclinações. E aí, Kardec, então, vai perguntar aos espíritos, né? Porque ele estava escrevendo o livro dos espíritos, organizando todas essas ideias que chegavam, todas as respostas do plano espiritual. Kardec, sempre muito didático, dividiu, né? Na pilastra do Cristo, lá que a gente viu. E aí ele pergunta para os espíritos se a divisão e a organização que ele tinha dado para apresentar às pessoas as leis morais, se estava certo. E aí os espíritos respondem para Kardec. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não tem os demais sistemas de classificação, que dependem sempre do ponto de vista sobre o qual se considera o assunto. A lei de justiça, amor e caridade é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque resume todas as outras.
quando nós compreendemos todas as outras. E, segundo consta, se todos os livros tivessem sido destruídos, se Kardec tivesse falhado na sua missão de codificar o Espiritismo, bastaria que tivesse sido salvo as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha contém tudo aquilo que a gente precisa aprender sobre as leis morais. E é com a lembrança do Sermão da Montanha que eu quero encerrar o estudo dessa noite.
vai pedir a Camila para fazer a prece inicial. Depois a gente tem um pedido especial, a prece final, desculpa. Depois a gente tem um pedido especial. Eu peço para todos permanecerem aqui, tá? Que todos nós possamos nos unir em uma só oração, em uma só voz, elevando os nossos pensamentos para dizer: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigada, Senhor. Nós tivemos um pedido. Vou ligar o fone. Nós tivemos um pedido especial para que todos nós, em pé, e, se possível, de mãos dadas, fizéssemos todos nós uma oração para o pessoal do Rio Grande do Sul e para o nosso planeta também, dando mais energia, mais luz, mais amor, mais fraternidade. Todos nós iremos rezar no Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus. Boa semana para vocês. Muita paz, muita luz e melhores notícias.